Então, lembrando, né, o que nós temos visto, nós temos trabalhado apologética e nas últimas aulas aplicada à religião do islamismo. E aí, na última aula, nós introduzimos direto, né, na fonte do Alcorão, como um dos livros sagrados do islamismo. Nós, então, selecionamos, né, alguns versículos do Alcorão que tenham alguns problemas para que nós nos meditemos, né, nesses problemas e estejamos preparados para lidar com as possíveis relações que nós temos ou teremos com muçulmanos que Deus tem enviado diante das nossas portas, né, aqui no Brasil. Então, vou continuar onde eu parei na última aula, que era mencionando, eu fiz uma limpa, tá? Então, se vocês viram aqui que são 106 versos, que eu ainda fui muito generoso, né, e deixei muitos de fora, mas eu fiz uma limpa só dos principais dentre esses 106, para a gente continuar, tá? Para a gente tentar ver se acaba o islamismo hoje. Tá? Então, vou continuar aqui. Então, lembra, todos esses textos tem alguns temas que estão presentes neles, e aqui está a referência deles, para caso aí você quiser dar uma verificada depois, tá bom? Então, Surata 3, versículo 55, o texto do Alcorão diz o seguinte: E quando Deus disse, ó Jesus, matar-te-ei e elevar-te-ei até mim, e purificar-te-ei dos que descreem, e colocarei teus seguidores acima dos descrentes até o dia da ressurreição. Depois, a mim, voltareis e decidireis entre vós no que tiverdes divergido. Então, primeira coisa, né? Mostra que o Alcorão, de fato, fala sobre Jesus e fala bastante sobre Jesus. Tá? Então, a gente às vezes fica meio confuso, né? Do islamismo falando sobre Jesus, mas está tudo certo para eles. Jesus é um grande profeta para eles, só que Jesus não é Deus para eles, Jesus não morreu, Jesus não ressuscitou, mas Jesus vai voltar, tá? Não para julgar, porque Jesus não tem esse poder, mas eles têm algumas crenças que são parecidas a respeito de Jesus. Jesus nasceu de um nascimento miraculoso por parte de Maria, que de fato era virgem, mas de fato Jesus não era filho de Deus, nem o próprio Deus, nem nada parecido. Mas o destaque que eu quero fazer de problema nesse texto é o seguinte: Deus está dizendo aqui para Jesus que ele vai matá-lo. Olha só, quando Deus disse, ó Jesus, matar-te-ei e elevar-te-ei até a mim. Por que isso é um problema? Porque o islamismo, de maneira geral, e os muçulmanos, e o próprio Alcorão, diz que Jesus não morreu. Na verdade, a tradição diz que na cruz eles se enganaram, mataram Judas, que foi para a cruz e morreu, enquanto Jesus foi assunto aos céus, né? Deus, Alá, teria preservado Jesus, o grande profeta da morte. Judas morreu no lugar dele, até porque o profeta Jesus não poderia ter morrido numa morte tão vergonhosa na cruz, como a que nós dizemos que ele sofreu. E aí, então, eles dizem isso, o Alcorão diz que ele não morreu. Só que aqui há uma contradição, porque o Alcorão está dizendo, Deus dizendo para Jesus, ó Jesus, matar-te-ei e elevar-te-ei até a mim. Então, como explicar essa diferença? Então, como os muçulmanos dizem que, na verdade, Jesus não morreu? O Alcorão pode dizer em outra parte que Jesus não morreu, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, há uma contradição evidente aqui, lembrando que essa é uma das principais razões e contrastes com a Bíblia. A Bíblia foi um livro escrito por mais de 2000 anos, por em média 40 autores. Se você pega a Bíblia do primeiro livro ao último livro, você não encontra contradições. É um livro majestosamente elaborado por tanto tempo. Agora, o Alcorão foi registrado pelos seguidores de Maomé, embora após a morte dele, mas é um livro que foi escrito em pouco tempo e foi recitado apenas por uma pessoa, que é Maomé. E ainda assim é um livro cheio
de contradições, né? Como essa aqui que eu acabei de mostrar. Continuando, né? Surata 3, versículo 45 a 51, que diz: E quando os anjos disseram, ó Maria, Deus te anuncia a chegada do seu Verbo, chamado o Messias, Jesus, filho de Maria. Será ilustre, tá? Então os anjos dizendo isso, neste mundo e no outro, e será um dos favoritos de Deus. Outra contradição, o Alcorão, acho que eu já li na aula passada, textos que falam que dentre os profetas de Deus não há nenhum favorito para Deus. Não há nenhum favorito. Mas logo depois fala que Jesus seria um dos favoritos de Deus. Outros textos falam que Maomé seria um dos favoritos de Deus. Então, novamente, contradições aqui. E continua, né? Os anjos dizem, ainda no berço falará aos homens e falar-lhes-á quando adulto, e será um dos justos. Então, ela perguntou, né, Maria, Senhor meu, como poderei ter um filho quando nenhum mortal me tocou? Respondeu, Deus cria o que lhe apraz, quando determina algo, basta-lhe dizer se para que seja. E Deus ensinar-lhe-á as Escrituras. Agora, os anjos estão falando que Deus vai ensinar para Jesus as Escrituras e a sabedoria e a Torá, que são os 5 primeiros livros de Moisés, né, do Antigo Testamento, Gênesis a Deuteronômio, e o Evangelho. Então, preste atenção nisso. O anjo está dizendo que Deus vai ensinar as Escrituras, a sabedoria, a Torá e o Evangelho para Jesus. E ele, Jesus, será um mensageiro aos filhos de Israel. Trago-vos um sinal da parte do vosso Senhor, com barro formarei uma figura de pássaro, e nela soprarei, e pela graça de Deus ela será um pássaro. E curarei o cego e o leproso, ressuscitarei os mortos com a graça de Deus, e dir-vos-ei o que estiverdes comendo, o que estiverdes amontoando em vossas casas, haverá nisso um sinal para vós se sois crentes. Então isso aqui é supostamente Jesus falando, né? Então essa ideia do passarinho, né, de pegar uma figura de barro e assoprar, né, e será um pássaro de verdade, isso vem desse relato aqui, né? Talvez você já tenha escutado essa história em algum lugar, e alguns até acham que isso está na Bíblia, mas obviamente não está. E aí o versículo 49 diz, e confirmarei que o que foi revelado antes de mim na Torá, e tornarei lícitas coisas que vos foram proibidas. Venho a vós como um sinal de vosso Senhor, temei-o e obedecei-me, Deus é meu Senhor e vosso Senhor, adorai-o, essa é a senda da retidão. Tá? Então, alguns problemas que nós encontramos neste trecho. Primeiro, né, o próprio fato de o Alcorão aqui falar de coisas como Verbo, Messias, que são títulos que nós conhecemos, né, são títulos emprestados da Bíblia, que apontam para a divindade de Jesus, mas o Alcorão tem usou esses títulos aqui, talvez sem conhecer que esses títulos apontavam para a divindade de Jesus, quanto eles mesmos não acreditam que Jesus é divino. Mas, né, como que, aqui no versículo 47, que fala que Deus vai ensinar as Escrituras para Jesus, a sabedoria e a Torá e o Evangelho. A Torá, tudo bem, Jesus teve o ensinamento, né, logo cedo, da Torá, não só da Torá, mas, né, dos livros do Antigo Testamento. Mas o Evangelho, enquanto livro, não poderia ter sido ensinado para Jesus, porque os livros que compõem os 4 evangelhos são a respeito do nascimento, vida, morte e ressurreição e ascensão de Jesus. Ou seja, se os evangelhos contam a história sobre Jesus, como Deus ensinaria o evangelho para Jesus? Jesus não tinha contato com os evangelhos, porque os evangelhos só seriam registrados no decorrer e após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Então, é um anacronismo aqui dizer que Deus ensinou o evangelho para Jesus, se os evangelhos são os registros do que Jesus fez em vida, né? Morte e ressurreição. Então, isso é um problema, né? Falar que Deus estava ensinando para Jesus
a Torá e o Evangelho. Mas, além disso, no versículo 49, quando diz, confirmarei o que foi revelado antes de mim, na Torá, né? Jesus está dizendo isso. Então, de fato, é uma coisa que Jesus fez. Ele confirmou o Antigo Testamento, na verdade, e ele demonstrou a verdadeira interpretação do Antigo Testamento. Beleza, até aqui. Só que aí fala que Jesus tornaria lícitas coisas que eram proibidas no Antigo Testamento. E de maneira nenhuma isso aconteceu. Né? Inclusive, Jesus veio não para, ele disse, né, não para contradizer a lei, não para mudar a lei, mas para cumprir toda a lei. Tá? E, na verdade, as mudanças que a gente pode até talvez enxergar entre o Novo e o Antigo Testamento, nada mais são do que uma devida interpretação do Antigo Testamento, e não uma mudança, porque Deus não muda, sua lei não muda. Tá? É claro que aí a gente precisaria falar sobre as diferenças na estruturação da lei, né? Por exemplo, a gente diz que existem 3 tipos de lei no Antigo Testamento, né, dos livros de Moisés, que seriam as leis cerimoniais, as leis civis e as leis morais. As leis morais são os 10 mandamentos, eles permanecem exatamente os mesmos e devem ser cumpridos por todos nós de igual maneira, com uma leve alteração por conta da ressurreição de Jesus, de guardarmos o domingo ao invés do sábado. Tá? O que não é uma alteração da lei em si, porque sábado significa o dia do descanso. Então a lei diz que nós deveríamos descansar nesse dia do descanso. Só que esse dia mudou na ressurreição de Jesus. Agora, o ponto é, a lei cerimonial, ela de fato acabou, ela não foi alterada, ela acabou, porque a lei cerimonial apontava para Jesus. Quando Jesus vem, ele cumpre a lei cerimonial, não há necessidade mais de nós cumprirmos a lei cerimonial, porque ela foi satisfeita em Jesus. Ela era feita para apontar o que Jesus faria, que são os sacrifícios e etc. A lei civil era uma aplicação da lei moral para o tempo de Israel, naquele momento específico, e que serve como ilustração para nós de como a lei moral pode ser aplicada em alguns contextos, tá? Mas elas não servem como uma autoridade para nós, porque ela foi só uma aplicação da lei moral de Deus, 10 mandamentos, para um evento, para um tempo histórico específico para Israel naquela época. Okay? Então, Jesus nunca tornou lícitas coisas que eram proibidas aqui, como o Corão está dizendo. Mas continuando, Surata 4, versículos 156 a 159, que dizem: e por terem dito sobre Maria uma infâmia enorme, e por terem dito, matamos o Messias, Jesus, o filho de Maria, o mensageiro de Deus, quando na realidade não o mataram, nem o crucificaram, imaginaram apenas tê-lo feito. Meus irmãos, isso aqui está na Surata 4. Nós acabamos de ler na Surata 3, quando Deus disse para Jesus que eu matar-te-ei, ok? Só que aí na Surata 4 está dizendo que, na realidade, ninguém matou Jesus e nem crucificaram, imaginaram só o que foi feito. Porque, na verdade, para os muçulmanos, Jesus nunca morreu. Mas Deus disse que mataria Jesus. Então, é uma contradição aqui. Então, eles acreditam, como eu acabei de dizer, que outra pessoa foi crucificada no lugar de Jesus. E aqueles que disputam sobre ele estão na dúvida acerca de sua morte, pois não possuem conhecimento certo, mas apenas conjecturas. Certamente não o mataram. Antes, Deus o elevou até ele. Então aqui, de novo, mostrando a contradição que há dentro do Alcorão. Deus é sábio e poderoso, não há ninguém entre os adeptos do livro que deixe de crer em Jesus antes de morrer. E ele será, no dia da ressurreição, uma testemunha contra eles. Tá? Então, segundo o Alcorão, Jesus vai ser uma testemunha contra nós mesmos que acreditamos de maneira equivocada naquilo que o próprio Jesus fez. Então, se nós achamos que temos Jesus como advogado no último dia, para eles nós estamos enganados. Jesus, na verdade, vai ser uma testemunha contra nós. Continuando, Surata 4, versículo 82 diz: será que não meditam sobre o Alcorão?
se não fosse enviado por Deus, encontrariam no Alcorão muitas contradições. E aqui eu preciso dizer que esse é um dos versículos mais verdadeiros escritos no Alcorão. Dos mais verdadeiros. Porque o Alcorão está dizendo que se o Alcorão não fosse enviado por Deus, encontraríamos nele muitas contradições. É verdade. E porque nós encontramos muitas contradições no Alcorão, ele não pode ter sido um livro enviado por Deus. Um livro enviado por Deus não poderia ter nenhuma, quanto mais tantas contradições como existe nesse livro aqui. Continuando. Os homens têm autoridade sobre as mulheres. Aí até aqui você fala, bom, a Bíblia também diz isso. E ter autoridade sobre as mulheres não é nenhum problema, tá? Questão de autoridade na Bíblia não é menosprezar ou colocar como superior aqueles que têm autoridade ou inferior aqueles que devem ser submissos. Então até aqui nenhum problema. Mas a continuação é problemática. Então os homens têm autoridade sobre as mulheres pelo que Deus os fez superiores a elas. E porque gastam as suas posses para sustentá-las. Então, porque os homens gastam as suas posses para sustentar as mulheres e porque são superiores a elas, então eles têm autoridade sobre elas. O que, obviamente, para nós cristãos é um grande absurdo, porque nós entendemos biblicamente que Deus fez homem e mulher como iguais diante de Deus, né? No sentido de importância, no sentido de relevância. Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, compartilham atributos do Criador, tá? Então não há nenhuma superioridade, biblicamente falando, entre homens e mulheres. As boas esposas são obedientes e guardam a sua virtude na ausência de seu marido, conforme Deus estabeleceu. Você acha que o texto estava ruim, vai piorar. Aquelas de quem temeis a rebelião, então as suas esposas que você acha que elas têm uma inclinação para a rebeldia, exortai-as, bani-as de vossa cama e batei nelas. Se vos obedecerem, não mais as molestei. Ou seja, a prática no mundo islâmico conhecida de os homens baterem nas suas esposas, que é o que eu disse em aulas passadas, a gente não pode julgar uma religião com base nos seus maus adeptos, ok? Então, da mesma maneira como nós não gostaríamos que pessoas avaliassem o cristianismo com base nos péssimos cristãos, supostamente cristãos que existem, isso seria um problema. Agora, avaliar uma religião com base naquilo que o seu livro sagrado ordena que as pessoas façam, eu estou dizendo, os muçulmanos batem nas suas esposas não com uma deturpação do que está escrito no Alcorão, mas com uma obediência do que está escrito aqui. O texto diz claramente, e batei nas suas esposas se vocês acham que elas têm uma inclinação para a rebeldia. E aí é pior ainda quando o muçulmano, na internet, tenta explicar esse texto, porque ele sabe que é muito impopular, né? E a explicação deles é falar, mas peraí, bater não é o primeiro recurso. Parece muita gente falando da criação de filho, né? Mas primeiro tem que exortar, depois tem que banir da cama, e aí depois, aí bate. E assim, não é para bater, para matar. É uma disciplina, entendeu? Isso aqui, gente, se tratando de uma mulher, daquilo que a Bíblia diz que é a parte mais frágil, que deveria ser cuidada com todo carinho, com zelo, o marido deveria entregar sua própria vida por ela. Como que você pode ainda justificar dizendo que bater... E aí diz isso, né? Você procurar no YouTube gente explicando, tentando explicar esse texto, você fala, bater na esposa é uma prova de amor, eles dizem. Minha esposa não gostaria dessa prova de amor, ela prefere outras coisas, acho que é a de vocês também. Sura 4, versículo 3. E se receardes não poder tratar os órfãos com equidade, desposai tantas mulheres quanto quiserdes, 2 ou 3 ou 4, contudo, se não puderdes manter igualmente entre elas, então desposai uma só, ou limitai-vos às cativas que por direitos
possuís. Por direito possuís. Então, a ideia, né, de ter liberdade de ter várias esposas, inclusive de ter escravas, e você ter o direito de possuir escravas sem o menor problema. Estou dizendo sexualmente aqui, né? Então, e é interessante esse ponto, porque o islamismo ele prega que eles têm uma moralidade muito pura, sim, muito pura. Há uma pregação entre eles de que o cristianismo, a lei do islamismo, ela é muito pura, ela é muito perfeita. E há uma crítica às outras religiões, sobretudo até o cristianismo, dizendo que nós somos muito liberais, né, e profanos em vários sentidos, mas aqui há um texto defendendo ter várias mulheres, o direito de ter escravas e de ter relações com elas tranquilamente, e isso, na opinião deles, não é nenhuma imoralidade. Né? Sura 5, versículos 109 a 117, dizem o seguinte: no dia em que Deus reunir os mensageiros, que foram vários, e perguntar-lhes, que resposta recebestes dos que advertistes? Os mensageiros dirão, não o sabemos, és tu o conhecedor do invisível. E Deus dirá a Jesus, ó Jesus, filho de Maria, lembra-te de minha graça sobre ti e sobre tua mãe, quando te fortaleci com o Espírito Santo, e aqui o Espírito Santo não é uma pessoa da Trindade, tá? Não se engane. E falaste aos homens no berço e na tua idade madura. E quando te ensinei o livro, a sabedorar, a Torá e o Evangelho, de novo aqui, né? Deus ensinando para Jesus o Evangelho, que nem tinha sido escrito. E quando eu, permitindo, modelaste com barro uma figura de pássaro e sopraste nela, e ele era um pássaro, de novo, né, esse texto, e quando com minha permissão curava os cegos, os leprosos, e ressuscitava os mortos, e quando te protegi contra os filhos de Israel na época em que lhes dava as provas, e os descrentes dentre eles diziam, tudo isso não passa de magia, e quando inspirei os discípulos, crede em mim e no meu mensageiro, e eles disseram, cremos, testemunha de que somos submissos. E quando os discípulos perguntaram, ó Jesus, filho de Maria, pode tu, Senhor, nos mandar do céu uma mesa servida? E ele lhe respondeu, temei a Deus se sois crentes. Disseram, queremos comer dela para que nossos corações sosseguem e para que saibamos que nos tem dito a verdade e sejamos testemunhas dela. E Jesus, o filho de Maria, disse, Deus, Senhor nosso, manda-nos do céu uma mesa servida, que seja uma festa para todos nós, do primeiro ao último, e que seja um sinal de ti. E gratifica-nos, és melhor do que dos doadores. E respondeu Deus, falei descer, quem dentre vós descrer depois, submetê-lo-ei a um castigo ao qual não submeterei ninguém nos mundos. E aí vem a parte principal. E quando Deus perguntou, ó Jesus, filho de Maria, disseste tu aos homens, adorai-me e minha mãe como dois deuses em vez de Deus? Lembra? Maomé não sabia ler e tudo que ele recebeu do cristianismo foi dele ter ouvido falar. E como ele foi, né, falando suas recitações durante muitos anos, obviamente ele cometeu equívocos na própria compreensão que ele tinha tido sobre a Bíblia. Vários textos demonstram que o entendimento de Maomé é que, primeiro, Jesus tomou Maria, teve um filho com Maria, né, Jesus, e aí então ele tomou Jesus como Deus. E aí aqui, inclusive, fala, né, supostamente nesse diálogo entre Jesus e Deus perguntando para Jesus se de fato Jesus tinha dito para os seus discípulos para adorarem ele e Maria como dois deuses. Inclusive, há a compreensão de trindade no Alcorão como sendo Deus, Jesus e Maria. Então, uma compreensão muito equivocada, né, da trindade bíblica. E aí, então, né, Deus pergunta para Jesus se Jesus teria dito, né, adorai a mim e a minha mãe como dois deuses ao invés de Deus. E aí Jesus respondeu, glorificado sejas, como eu diria o que não me pertence. Se eu tivesse dito, tu saberias,
sabes que está em minha alma e não sei o que está em tua alma. Tá? Então aqui mostra esse equívoco nessa conversa de Deus com Jesus no futuro e um desconhecimento de que Maria não é considerada divina, nem no catolicismo, que é onde mais se beira alguma coisa parecida, nem no catolicismo Maria é considerada divina, né? Como parte da Trindade. Surata 5 agora, versículo 72 em diante. São descrentes aqueles que dizem que Deus é o Messias, o filho de Maria, quando o próprio Messias declarou: ó filhos de Israel, adorai Deus, meu Senhor e vosso Senhor. Em verdade, quem atribuir associados a Deus, Deus lhe proibirá o paraíso e lhe dará o fogo por morada. Os iníquos não têm aliados. São descrentes aqueles que dizem que Deus é o terceiro de três. Não há Deus senão um único, Deus único. E se não desistirem do que dizem, um castigo doloroso os açoitará. Não vão arrepender-se a Deus e pedir-lhe perdão? Deus é perdoador e clemente. O Messias, o filho de Maria, nada mais é do que um mensageiro. Outros mensageiros passaram antes dele. Sua mãe era uma justa. Ambos alimentavam-se como os demais humanos. Vê como expomos as provas aos cristãos e vê como se desviam. Então, alguns pontos aqui, né? Uma compreensão errada da Trindade, novamente. Não há três deuses na Trindade, mas um único Deus que subsiste em três pessoas. Então, eles nunca entenderam devidamente a Trindade na Bíblia. E aqui, eu acho engraçado, assim, não é engraçado, né? Mas interessante a maneira como algumas provas, entre aspas, são usadas no Alcorão. Por exemplo, quando eles falam, né? Que ele deu algumas provas, expomos provas aos cristãos, e uma dessas provas é que ambos alimentavam-se como os demais humanos, né? Então, Jesus comer não prova que ele não era divino, mas sim que era também humano. Essa ideia de que eles comiam como os outros demais, é a ideia de que um ser divino não pode comer, não precisa se alimentar. Só que o grande equívoco na compreensão de Jesus é que Jesus não era apenas divino, mas ele era humano, e como humano ele precisava se alimentar, porque ele compartilha conosco das limitações de um verdadeiro ser humano. Tá? Então isso não é uma prova de que Jesus não é Deus, e sim comer é uma prova que Jesus também era humano. Tá? E Jesus nunca disse isso nos evangelhos, e o Alcorão diz que ele é um livro que confirma o que foi dito anteriormente, mas em nenhum momento Jesus disse nenhuma dessas coisas no evangelho. Continuando. Dize, ó adeptos do livro, em nada vos apoiais, enquanto não observardes a Torá e o evangelho, e o que vos foi revelado por vosso Senhor. Então, só uma lembrança. Quando você ouve falar livro no Alcorão, você tem que entender o contexto do que ele está dizendo. Porque algumas vezes ele vai dizer livro como referência à Torá, algumas vezes ele vai dizer livro como referência aos evangelhos, ou como a esse conjunto de livros da Torá e dos evangelhos antes do Alcorão. Então, e às vezes ele vai falar desse livro como dizendo respeito ao Alcorão, que é o caso aqui. Então, quando ele fala, ó adeptos do livro, nesse contexto ele está falando sobre os adeptos do Alcorão, ou dos islâmicos. E ele diz, em nada vos apoiais, enquanto vocês não observarem a Torá e o Evangelho que vos foi revelada por vosso Senhor. Ele está dizendo que eles deveriam se apoiar na Torá e nos Evangelhos. Ok? E qual é o problema disso? Quando os muçulmanos dizem que a Torá e os Evangelhos foram revelados por Deus, tudo, só que foram alterados em algum momento da história, no mínimo, eles teriam sido alterados depois, um bom tempo depois, de que Maomé recitou o Alcorão e que ele foi registrado. Por quê? Porque na época em que o Alcorão foi registrado, ou foi recitado, está claro que os adeptos do livro, os islâmicos, os muçulmanos, não poderiam se apoiar em nada além da Torá e do Evangelho que foi revelado pelo Senhor.
Ou seja, eu consigo conceber a ideia de que esses livros, na opinião deles, teriam sido alterados depois. Mas na época de Maomé, não. Porque ele está dizendo, para a época que Maomé está recitando aqui, que eles deveriam se apoiar na Torá e nos Evangelhos. E se eles já tivessem sido alterados nessa época, como que Maomé está dizendo para as pessoas que eles deveriam se apoiar em livros alterados? Está entendendo a lógica? Só que, quando a gente compara os manuscritos desde o século II depois de Cristo aos manuscritos mais recentes e os da época de Maomé, eles são iguais. Então não houve alteração nos escritos anteriores, na época e posteriores a Maomé. Então cai por terra a ideia de que os livros foram alterados da Bíblia, por isso eles já não podem mais se apoiar na Torá e nos Evangelhos, porque supostamente eles teriam sido alterados. Então não faz nenhum sentido isso. Surata 5, versículo 46 a 48. Diz, em seguida enviamos Jesus, o filho de Maria, para que ratificasse o que havia antes dele na Torá e outorgamo-lhes o evangelho no qual há orientação e luz, e uma confirmação da Torá e uma preleção para os que temem a Deus. Que os adeptos do evangelho julguem conforme o que Deus nele revelou. Percebe que não pode ter tido alteração se o próprio texto sagrado do Alcorão, do islamismo, está dizendo que os adeptos do Evangelho devem julgar conforme o que Deus revelou no Evangelho. Em outras palavras, ele está dizendo que nós estamos certos quando julgamos o Alcorão à luz do que Deus revelou no Evangelho. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos julgando o Alcorão à luz daquilo que Deus nos revelou no Evangelho. O grande problema é que há uma contradição monumental aqui entre aquilo que Deus revelou no Evangelho e aquilo que eles dizem que Deus revelou no Alcorão. Então, e os que não julgam conforme o que Deus revelou, são eles os perversos. Ou seja, ele está dizendo que perversos são aqueles que não julgam conforme as revelações anteriores de Deus. Seja na Torá, que Jesus veio para confirmar, seja nos Evangelhos. Então eles dizem que isso é perverso. E revelamos a ti, continuando com a verdade, o livro que confirma o livro anterior e paira sobre ele. Ele está dizendo que o Alcorão, que é esse livro aqui, ele confirma o que foi dito anteriormente, e por isso o que foi dito anteriormente deveria ser usado para julgar o que foi dito posteriormente. Então, nesse sentido, e outros textos vão apontar para isso, que a Bíblia tem uma autoridade sobre o Alcorão, por incrível que pareça, mas eu vou deixar essa conclusão mais para frente quando o texto for mais claro. Então, que os adeptos do Evangelho julguem conforme Deus revelou. Ok. Próximo. Surata 6. Depois revelamos a Moisés o livro, um livro completo para aqueles que praticam o bem. Uma exposição minuciosa sobre todos os assuntos. E uma orientação e uma misericórdia. Então, ele está dizendo ao Corão que o livro que foi revelado para Moisés é um livro completo, uma exposição sobre todos os assuntos. Ok. Então, quiçá passem a crer no seu encontro com o seu Senhor. E agora revelamos este livro por nós abençoado, aqui o Alcorão. Segui-o e temei a Deus, e recebereis misericórdia. Foi-vos revelado para que não dissesseis: o livro foi revelado a apenas 2 seitas antes de nós. Ignoramos o que liam nele. Então, aqui, comentários, né? Então, primeiro, se o livro de Moisés é um livro completo, né, uma exposição minuciosa de todos os assuntos, a pergunta que devemos fazer é: por que o Alcorão, então? Se já temos um livro completo anteriormente, uma exposição detalhada de todos os assuntos necessários, para que outro livro? Para que o Alcorão?
Agora, o texto dá uma dica disso, né? Quando ele fala, foi revelado para que os árabes que receberam o Alcorão não dissessem que o Antigo Testamento foi revelado para os judeus, o Novo Testamento foi revelado para as pessoas ali na época de Jesus, né, com uma língua diferente, né, para o povo de língua hebraica e depois grega. E aí, então, os árabes poderiam falar, estamos fora, né, não há nenhum livro sagrado na nossa língua. E então, por conta disso, mesmo que já os livros anteriores foram completos, segundo esse texto, então Deus revelou para eles porque não poderia ter sido livros revelados apenas para as duas seitas, que ele está falando aqui dos judeus e dos cristãos, mas deveriam ter um livro para os árabes também. Né? Então, a pergunta continua, né? Para que o Alcorão? Só para os árabes não ignorarem o que foi dado para os judeus? Então, supostamente, se fosse assim, Deus precisaria trazer uma nova revelação para cada povo de língua diferente. Mas Deus não fez isso. Inclusive, há uma compreensão desde cedo de que a palavra de Deus, né, revelada para os verdadeiros profetas de Deus, deveriam ter sido transmitidas na própria língua das pessoas. Né? E é o que nós, como cristãos, tentamos fazer há tantos séculos, que é traduzir a palavra de Deus para os outros povos e não criar novas revelações originadas para povos específicos. Né? E por que há tantas diferenças e tantas coisas faltando na Torá ou no Alcorão? Se ele está falando que é um livro completo, para que então o Alcorão precisa ouvir? E, ainda que fosse só para retificar, para confirmar, como alguns textos do Alcorão dizem, né, que o Alcorão veio para confirmar as revelações anteriores, mas por que a contradição e por que há tantas coisas faltando no Alcorão, né, de diferenças, inclusive. Continuando, Surata 6, versículo 14. Recebi a ordem de ser o primeiro a submeter-me e de não ser um dos idólatras. De novo, uma contradição aqui. E isso quem está dizendo é Maomé, tá bom? Se Maomé foi o primeiro a se submeter à verdadeira religião, como que ele pode dizer que existiram profetas anteriores a ele, como Adão, que para eles era um profeta, Noé, que para eles era um profeta, Abraão, Moisés, Jesus. Se Maomé foi o primeiro a se submeter, então os outros profetas não tinham se submetido a Deus? Maomé foi o primeiro. Então você percebe que existem contradições, embora outros textos estejam falando que os outros vieram antes dele, outros foram grandes profetas, que inclusive Jesus era um dos favoritos de Deus, mesmo que o Corão diz que Deus não tem favoritos. Né? Então, mais uma contradição aqui. Surata 7 agora. Disse Deus, meu castigo atinge a quem quero, e minha clemência abrange todas as coisas. Concedo-a aos que praticam o bem, pagam o tributo dos pobres e creem em nossas revelações. E seguem o mensageiro, o profeta analfabeto, que encontram mencionado em sua Torá e no seu Evangelho. Então aqui o texto que fala que o profeta analfabeto, aqui é Maomé, e que são salvos, né, por Deus aqueles que seguem o profeta Maomé, que encontra-se revelado na Torá e no Evangelho. Nós já falamos, né, na aula passada, os textos, na aula passada ou retrasada, os textos que eles usam na Bíblia para dizer que apontavam para Maomé, né, na Bíblia. Inclusive, na semana passada, o seu Oscar me deu um livrinho aqui, que é um breve guia ilustrado para compreender o Islã. É um livro islâmico que pretende, como se fosse um livro evangelístico, quase como se fosse um folheto. Né? E aqui eles tratam desse tema, inclusive. Né? Eu estava dando uma lida, e eles mostram textos da Bíblia que supostamente estariam aí apontando para Maomé. Alguns deles, inclusive, nós já falamos na
nas últimas aulas, então não vou relembrar, mas de fato por conta desse texto, né? Esse texto diz que o profeta Maomé está lá na Bíblia, então eles precisam de alguma forma tentar forçar Maomé a estar lá mesmo. Tá? Então aqui Moisés está pedindo a Deus por sua graça e clemência, e Deus responde para Moisés que ele daria a sua clemência para aqueles que seguissem o profeta Maomé, que estava revelado na Torá e nos Evangelhos. O problema é que nem a Torá, e muito menos o Evangelho, tinham sido escritos nessa época. Então, além do problema de Jesus não estar, de Maomé não estar na Bíblia, percebe que no contexto há o diálogo entre Moisés e Deus. E nesse diálogo entre Moisés e Deus, nem a Torá, até porque esse diálogo nunca existiu, né? Mas supondo que ele tenha existido de fato, os evangelhos só teriam sido escritos há muitos séculos depois de Moisés. Mas aqui está dizendo que, Deus está dizendo para Moisés que o profeta analfabeto se encontrava na Torá e no Evangelho, que nem a Torá e nem o Evangelho tinham sido escritos ainda. Então é um anacronismo, como a gente chama, né? Então você pegar um livro que nem foi escrito, mas tratar séculos antes como se ele já tivesse sido escrito. Né? Há um descuido aí daquele que estava supostamente revelando isso. Outro problema é que Maomé não foi escrito na Bíblia, né, nenhuma vez, e além disso, como as pessoas seriam salvas antes de Maomé chegar, sendo que a ideia aqui dos salvos é aqueles que seguem o profeta Maomé. Inclusive, nesse próprio livrinho deles aqui fala que para você ser salvo, você precisa fazer a declaração. E qual é essa declaração? Que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Só que o que se dá com as pessoas que viveram todos os séculos e milênios antes de Maomé vir? Então todas foram condenadas, inclusive, na opinião deles, até esses profetas que eles falam, porque Maomé nem tinha chegado ainda. Se a salvação está atrelada ao que o profeta Maomé disse, então há um grande problema. Alá começou a salvar apenas no século VII depois de Cristo. Então, por que ele teria esperado tanto tempo para começar a salvar assim? Surata 8. E sabei que em todo despojo que capturais, o quinto é de Deus e do mensageiro. Esse aqui é um daqueles textos que eu tenho apontado como que deve, né, fazer a gente notar como é diferente os escritores bíblicos, como eles registraram as suas revelações, como Maomé registrou a sua. Os escritores bíblicos tiveram apenas prejuízo por estarem revelando a palavra de Deus. Tá? Foram mortos, foram perseguidos, eles não tinham nenhum versículo que eles estavam registrando que trazia algum benefício para eles mesmos. Mas por várias vezes no Alcorão existem textos que Maomé estava recitando que iam a favor dele mesmo. Por exemplo, como esse, que no despojo, né, deles de guerra, eles deveriam dar sempre o quinto, né, a quinta parte para Deus e para o seu mensageiro, que era ele mesmo, Maomé. Então, várias vezes, revelações que advogam em causa própria são encontradas no Alcorão. Mais ainda, Surata 9. Mas quando os meses sagrados tiverem transcorrido, matai os idólatras, onde quer que os encontreis, e capturai-os, e cercai-os, e usai de emboscada contra eles. Se arrependerem e recitarem a oração e pagarem o tributo, então libertai-os. Deus é perdoador e misericordioso. Então aqui claramente é um texto que está falando que eles, depois do tempo sagrado, né, que eles não deveriam matar, a não ser que as pessoas atacassem eles, aí eles poderiam matar nos meses sagrados. Do contrário, acabando os meses sagrados, eles deveriam matar os idólatras, seja onde eles os encontrassem. Então há uma contradição quando dizem que o islamismo não é uma religião violenta. É sim uma religião violenta. Vários textos, eu nem coloquei todos aqui, mas vários textos apontam para essa ideia
de atacar, de matar os idólatras, até que não haja mais idolatria. Tem um versículo que fala assim. Tá? Ainda, Surata 10 agora. Esse texto é importante. Se estiveres em dúvida, então Deus aqui Alá está falando para Maomé. Se estiveres em dúvida sobre o que te revelamos, então Maomé, se você está com dúvida de que o que eu estou falando para você, né, por meio de Gabriel, do arcanjo Gabriel, se você tem dúvidas de que o que te revelamos é verdadeiro, consulta, ele está dizendo para Maomé, consulta o que tem lido o livro antes de ti. Qual é o livro antes de Maomé? A Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Ele está dizendo, Maomé, se você tem dúvidas de o que você está recebendo da parte de Deus, de Alá, é verdadeiro, então consulta nos livros anteriores. Ou seja, na época de Maomé, pelo menos, a Bíblia não poderia ter sido alterada, porque Maomé tinha que consultar na autoridade bíblica se aquilo que ele estava recebendo era de fato verdadeiro. Teu Senhor te revelou a verdade, não sejas um dos que duvidam. Então aqui, mostrando claramente que a Bíblia tem autoridade sobre o Alcorão, porque o próprio Maomé deveria consultar na Bíblia para ver se o que ele estava recebendo era de fato a palavra de Deus. Aí esse critério era a revelação bíblica anterior a Maomé. Ok? Então, nós deveríamos convidar os nossos amigos muçulmanos a, de fato, compreenderem esse texto bíblico e, de fato, fazerem aquilo que supostamente Alá disse para Maomé. Confira na autoridade bíblica para você, de fato, verificar se aquilo que o profeta Maomé recebeu, de fato, é a palavra de Deus. Use a Bíblia como um critério. Mas eu vou falar mais disso depois. Surata 10 agora. E quando lhes são recitadas nossas revelações, com toda a sua clareza, os que não esperam nosso encontro dizem, traze um Alcorão diferente deste, ou modifica-o. Dize, como posso modificá-lo por minha iniciativa? Não faço senão repetir o que me é inspirado. Se desobedecer ao Senhor, receio o castigo de um dia terrível. Então, qual que é o ponto aqui? Maomé está dizendo que ele não pode modificar o Alcorão, a revelação de Deus, por iniciativa dele. Certo? O texto demonstra claramente que Maomé não tem autoridade sobre aquilo que estava sendo revelado para ele. Aí você fala assim, mas qual que é o impacto disso? As hadiths, que são esses textos sagrados do islamismo, que falam sobre a vida de Maomé, outros ensinos dele, registrado por outras pessoas, né, são a tradição para o mundo muçulmano, que são textos sagrados mesmo, que inclusive chama, depois eu estava lembrando, né, que chama Sunna. Então você já ouviu falar de Sunna, é daí que também vem a ideia dos sunitas. Então esse texto sagrado também para os islâmicos, embora os xiitas também acreditem na Sunna, mas em seções diferentes, parcelas diferentes. Então eles têm uma briga entre o que eles consideram como texto sagrado na Sunna e o que não. Mas existe um texto lá, nessa tradução, em que Maomé aceita a sugestão de alterar alguma coisa na revelação. Então o discípulo ali está ouvindo, e ele fala assim, Maomé, então por que você não faz essa alteração aqui? E Maomé acha uma boa ideia. E Maomé altera. A própria tradição diz isso. E os muçulmanos usam esse texto não como uma vergonha para eles. Eles usam esse texto para dizer que Maomé tinha essa autoridade. Só que esse texto do Alcorão mostra exatamente o contrário, que Maomé não poderia modificar aquilo que foi revelado por Deus, porque ele não tinha essa autoridade, ele não podia tomar essa iniciativa. Então, novamente, há uma contradição aqui, não mais interna dentro do Alcorão, mas dentro do Alcorão e a tradição, né, esse outro livro sagrado que os muçulmanos acreditam. Surata 11, versículo 114, que diz, as boas ações cancelam as más. E por que eu considerei isso um problema, né?
Esse é um grande erro. Isso, a gente não vê isso em lugar nenhum. Um juiz, por exemplo, em um tribunal, não pode desculpar as más ações que o indivíduo teve pelas boas. Novamente, vemos aqui o princípio da balança, que é um princípio muito claro no mundo muçulmano, que é a ideia de que no juízo final você vai ser salvo se as coisas que você fez de bom superam as coisas que você fez de ruim. O que, na verdade, torna a salvação a todos impossível, segundo o princípio justo de que uma coisa boa que você tenha feito não apaga os seus maus feitos. Tá? Esse é o grande problema com a salvação pelas obras. Porque considera que você, em algum momento, vai ter equivalido ou vai ter suplantado as suas más ações com as suas boas, quando, na verdade, as suas boas ações não apagam e não eliminam as suas más ações. Não? A gente não vê isso na Bíblia e em nenhum outro lugar. Um bandido que está ali sendo julgado no tribunal não pode dizer, vocês aí têm me criticado, têm me julgado só porque eu matei uma pessoa. Mas ninguém acompanhou a minha vida inteira que eu sempre fui uma pessoa de bem, eu sempre ajudei os outros, eu sempre fiz isso, eu fiz aquilo. O juiz vai olhar para a cara dele e falar assim, meu filho, você não está sendo julgado aqui pelo que você fez de bom na sua vida. Está sendo julgado aqui pelas transgressões, porque você matou uma pessoa. É por isso que está sendo julgado. E as suas coisas boas que você fez na vida não alteram, não apagam as coisas de ruim que você fez. Mas é assim que a salvação no mundo islâmico acontece. Né? Surata 18. E recita o que te foi revelado no livro de teu Senhor, imutáveis são as suas palavras, e fora dele nunca acharás amparo. Então aqui, qual a importância desse texto? Que Alá está dizendo para Maomé que ele deveria recitar as palavras do Senhor e que as palavras do Senhor são imutáveis, elas não podem mudar. Okay? Por que isso é importante? Quando o muçulmano vai dizer que a Bíblia foi originalmente revelada por Deus, mas foi alterada com o tempo, se a Bíblia já foi palavra do Senhor e a palavra do Senhor não pode ser alterada, eles entram novamente em contradição. Ok, alguns vão olhar para esse texto e vão falar assim, não, vocês entenderam errado. Ele está dizendo que foi revelado o livro do teu Senhor, e nesse contexto ele está falando só do Alcorão. E quando ele diz, imutáveis são as suas palavras, embora os suas aqui estejam em letra maiúscula, se referindo a Deus, ele está dizendo que imutáveis são as palavras do Alcorão, e não dos demais outros textos. O que é um problema. Por que Deus revela a sua palavra imutável só no Alcorão? E por que Deus não decidiu revelar a sua palavra imutável nos demais livros? Por que só no Alcorão? Quando, na verdade, o texto não está apontando para isso. Ele está dizendo que as palavras de Alá são imutáveis, seja lá onde elas se encontrem. Tá? Então, isso é uma dificuldade aqui para o muçulmano dizer que o texto bíblico foi alterado. Só o Alcorão que não. Inclusive, há um outro problema aqui, que eu acabei de me lembrar. Quando Maomé morre, ainda não tinha sido nada registrado. O que acontece é que os discípulos de Maomé, que tinham memorizado, ou até escrito em algum lugar, assim, meio inóspito ainda, começaram a morrer por conta das guerras. Então, o sucessor de Maomé decidiu que eles deveriam começar a compilar e registrar aquilo que tinha sido decorado, o que estava sendo escrito em vários lugares, porque os discípulos estavam morrendo, e essa revelação se perderia. Só que logo no começo, ainda já na época do terceiro sucessor de Maomé, o que acontece? Eles começam a perceber que já estavam havendo diferenças entre os registros. As revelações já não estavam batendo mais. E aí o que eles fazem? Vamos unificar as revelações. Vamos separar aqui o que é revelação e o que não é, e aí vamos manter unicamente aquilo que é revelação para não mudar mais. Mas, ou seja, aquilo que tinha sido revelado já estava mudando, então eles precisaram fazer uma limpa, aí queimaram todo o resto, e aí, de fato, o Alcorão, depois que
o terceiro sucessor de Maomé, depois que ele fez isso, aí de fato o Alcorão se manteve o mesmo. Mas até antes disso, eles mesmos reconheceram que o texto estava mudando muito, que as coisas não estavam mais batendo. Surata 19, versículo 16 em diante, diz assim: e menciona no livro Maria, quando se isolou de sua família num lugar para o Oriente, e separou-se deles por um véu, e nós lhe enviamos nosso Espírito sob a forma de um homem perfeito. E ela disse: refugio-me no misericordioso contra ti, se temes a Deus, afasta-te de mim. Disse a ele: eu sou mensageiro de teu Senhor, vim te fazer-te dom de um filho santificado. Disse ela: como terei um filho quando homem nenhum me tocou e nunca deixei de ser casta? Respondeu: assim será, é-me fácil, disse teu Senhor. Deixa eu só ver uma coisa aqui, deixa eu pular mais para frente. Ó irmã de Arão, não era teu pai um homem mau, nem era tua mãe uma libertina. Apontam então para a criança, retrucaram: como falaremos com um bebê no berço? Esse bebê era Jesus. Mas a criança falou: eu sou, na verdade, um servo de Deus, deu-me o livro e designou-me profeta. Jesus tenha dito isso, né? E tornou-me abençoado onde quer que me encontre, e recomendou-me a prece e o tributo dos pobres enquanto viver, e a bondade para com minha mãe. E agora o principal: e não fez de mim um arrogante malfeitor, e a paz esteja sobre mim no dia em que nasci, Jesus está dizendo isso, e no dia em que morrer, e no dia em que for ressuscitado. Gente, isso não é uma citação do texto bíblico, até porque no texto bíblico não existe isso. Isso aqui é o Alcorão contando essa história desse suposto diálogo que Jesus estava tendo, e Jesus disse, o Alcorão está dizendo isso, que Jesus disse: a paz esteja sobre mim no dia que nasci, e no dia em que eu morrer, e no dia que eu for ressuscitado. Só que o próprio Alcorão diz que Jesus não morreu e não foi ressuscitado. Jesus foi assunto aos céus. Novamente, uma grande contradição aqui no próprio Alcorão. Surata 26. Este Alcorão é uma revelação do Senhor dos mundos. Trouxe o Espírito leal e depositou-o em teu coração para que sejas um dos admoestadores. Em língua árabe clara, na verdade, está mencionado nas escrituras dos antigos. Ele está mencionado nas escrituras dos antigos, né? Então, novamente, aqui a ideia de Maomé ter sido supostamente citado nas escrituras, quando na verdade isso nunca aconteceu. Surata 29 agora. E não disputeis com os adeptos do livro. Agora o livro aqui é a Bíblia, tá bom? Então não disputeis com os cristãos e os judeus, senão com moderação, salvo os que prevaricam. E dizei: cremos no que nos foi revelado, que vos foi revelado, nosso Deus e vosso Deus é o mesmo Deus, a ele nos submetemos. Então ele está dizendo que o cristão e os judeus têm o mesmo Deus que os muçulmanos, o que na verdade é um grande problema, porque o Deus deles não é trino, né, não é o Pai de Jesus e nem o próprio Jesus, então de fato não pode ser o mesmo Deus por conta das diferenças que existem na descrição desse ser divino. Continuando: ó vós que credes, não entreis nos aposentos do profeta, exceto quando convidados para uma refeição, aqui o profeta Maomé, e aguardei o momento próprio para entrar. Depois da refeição, retirai-vos, sem vos prolongar em conversação familiar. De outra forma, vocês incomodariam o profeta. E ele ficaria constrangido diante de vós, mas Deus não fica constrangido diante da verdade. E aí eu vou pular aqui um pouquinho. Não vos pertence molestar o mensageiro de Deus, nem desposar-lhes as mulheres após ele. Nunca. Seria aos olhos de Deus uma grave ofensa. Então, mais uma vez, privilégios específicos para Maomé. Gente, quando eu falo desse negócio de privilégios específicos para Maomé, é uma coisa que, inevitavelmente, todos nós, quando vamos ouvir um relato, nós ficamos com uma pulga atrás da orelha, se a pessoa, por exemplo, né, você tem irmão lá e o seu irmão chega para você e fala assim: ó, papai e a mamãe disse que você deve dar a sua mesada para mim.
Eis que vos digo, em verdade vos digo, que a sua mesada deve vir para mim. Papai e mamãe que falaram, eu nem queria. Mas eles disseram que sua mesada é minha a partir de agora. Mesmo você sendo o irmão mais novo, você teria uma dificuldade de acreditar nisso. Porque uma revelação que advoga em benefício próprio é meio esquisita, senso comum. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, não é só zerado, não é só não tem isso. É que a revelação bíblica trouxe graves prejuízos para aqueles que a trouxeram. Sobretudo o personagem singular, que é Jesus, que veio e disse, em verdade vos digo. Só que ele não falou para os discípulos servirem ele. Ele falou assim, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Ou seja, eu estou trazendo a palavra do próprio Deus, eu sou o próprio Deus. Mas antes de vocês virem me servir, deixa eu explicar qual é a natureza do meu chamado. Eu vim para servir, eu vim para entregar a minha vida, eu vim para morrer. Percebe a diferença? Um diz que está falando da palavra do próprio Deus, mas ele só recebe benefícios por isso. O outro diz que é o próprio Deus. Aí você imagina, o cara disse que é o próprio Deus. Agora a gente deve, sim, carregar ele no colo. Não, mas o próprio Deus diz, eu vim para ser servido, não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida. Eu vim para morrer. E quando os discípulos tentaram dissuadi-lo disso, ele falou assim, arreda de ti, Satanás. Eu vim para morrer, ninguém vai me tirar disso. Então, há uma grande diferença aí de revelação, né? Continuando. Ó profeta, tornamos legais para ti as tuas esposas, então Deus está falando para Maomé, que dotaste, e as escravas que Deus te outorgou, e as filhas de teus tios paternos, maternos, e de tuas tias paternas e maternas, que me ligaram contigo, e qualquer outra mulher crente que se oferecer ao profeta e que ele quiser desposar, privilégio teu, Maomé, com exclusão dos demais crentes. De novo aqui, Maomé com privilégios específicos para ele, né, de ter várias mulheres, inclusive Maomé casou com uma menina de 6 anos. Então, mais uma vez aqui, revelação advogando em causa própria. Esse versículo não parece um problema, mas eu vou mostrar que é um problema, que é a Surata 35, versículo 18, que diz, nenhuma alma carregará o fardo de outra alma. Você fala, qual o problema disso? Essa é a grande diferença do cristianismo e do islamismo. Nenhuma alma carregará o fardo de outra alma. No islamismo, ninguém carrega fardo de ninguém. Mas no cristianismo, o próprio Deus veio a este mundo e carregou o fardo que era nosso. Esse é o grande problema do islamismo, sem dúvida alguma. No islamismo, não há esperança de salvação porque não há um ser perfeito que carregue o nosso fardo, que carregue os nossos pecados. No islamismo não tem isso, mas no cristianismo é a história do próprio Deus se fazendo homem e carregou o peso do pecado sobre ele, que não merecia, para nos dar aquilo que de fato nós não merecíamos, que é a salvação. Então, o grande problema, se eu posso dizer, é que não há substituição no Alcorão. Não há como alguém pagar os pecados de outro. E esse é o grande benefício do cristianismo, que nenhuma outra religião se compara e se iguala. Continuando. Adotaria em vez dele deuses que, caso Deus me queira mal, em nada me beneficiariam com sua intervenção, nem me poderiam salvar? Estaria então com certeza num erro evidente. Então aqui Maomé está dizendo que ele não poderia se beneficiar, ele não poderia escolher um Deus que não pudesse salvar. E aí a minha questão é um erro evidente adotar um Deus que não pode salvar. Eu tenho que concordar com esse texto. É um erro evidente escolher um Deus que não pode salvar. O Alcorão diz que as pessoas conquistam a salvação pelos seus próprios bons atos, quando estes superam os ruins. Logo, Alá é juiz e não salvador. O papel de Alá é verificar se as suas más obras são inferiores às suas boas obras. É um juiz que faz isso. Mas Alá não é salvador.
Alá só pode julgar, mas não salvar. Por que então o Alcorão fala que Alá é misericordioso? Qual é a base da misericórdia de Alá? Devemos lembrar que perdoar não tem nada a ver com merecimento. E que, na verdade, perdoar envolve assumir o custo da dívida. Como Alá faz isso? De maneira nenhuma, mas Jesus fez. Jesus assume o custo da nossa dívida. E se Alá é um juiz, ele deveria punir todo o mal. Assim como um bom juiz não pode mandar um assassino para casa só porque ele tenha feito coisas boas na vida, Alá, como juiz, deveria punir a todos, porque todos pecaram. Todos, inclusive, o próprio texto sagrado diz que Maomé pecou também. Maomé não era perfeito. Agora, como que um juiz justo pode deixar pessoas livres de punição só porque fizeram coisas boas? Não é justo. Então, só no cristianismo, nós lidamos muito bem com isso, que é a ideia de Deus poder nos absolver, porque Jesus carregou o peso do nosso pecado. Por isso, Deus é salvador. E aí a ideia do texto é como poderíamos escolher um Deus que não pode salvar. Alá não pode salvar, mas Deus bíblico, Pai de Jesus Cristo, de fato pode salvar. Ainda, dissemos-lhes, toma na mão um feixe de vergastas e bate na tua mulher, e não violes tua promessa. Sim, achamo-lo perseverante, que servo e cheio de arrependimento. Então aqui no contexto, Deus está pedindo para Jó bater na sua mulher. E há uma nota de rodapé no texto do Alcorão, né, que diz assim, Jó havia jurado que daria à sua mulher 100 chicotadas. Depois, Jó se arrependeu, mas ele não podia quebrar o seu juramento. Aí então Deus aparece para Jó e diz, junta 100 chicotes de uma vez só e dá só uma chicotada nela, porque na verdade com 100 chicotes você vai ter dado 100 e aí então Jó cumpriu a sua promessa. Então Deus deu uma ajudazinha para Jó cumprir, sem machucar tanto a sua esposa, dando 100 chicotadas de uma vez só. Né? Então, não sou eu que está dizendo, isso aqui é as próprias traduções deles, né, dizendo. O que para eles não é um problema, né? Se no Alcorão o homem pode bater na sua esposa, não é um problema Jó ter dado chicotado na sua. Surata 41. Os que renegam a mensagem quando lhes é transmitida, com certeza este é um livro sublime, que a falsidade não pode atingir, venha por diante dele ou por trás. Uma revelação do sábio, do digno de louvores, tudo quanto te é dito, já foi dito aos mensageiros que te precederam. Então a ideia é, se este é um livro que a falsidade não pode atingir, ou seja, não pode ser alterado, e tudo isso já foi dito para os outros profetas antes, ou seja, as mesmas palavras que não podem ser alteradas aqui, por que as palavras para os profetas de antes poderiam ser atingidas com a falsidade, sendo que são as mesmas palavras? E se não foram, como explicar as diferenças monumentais na mensagem das revelações anteriores e do Alcorão? Se tudo já tinha sido dito antes, por que a necessidade do Alcorão, então? Continuando. E dar-lhes-emos por esposas uris de olhos grandes. Então aqui, novamente, relembrando, o Alcorão é um livro escrito para homens. E, portanto, as promessas no paraíso são promessas para homens. E as promessas envolvem mulheres, esposas de olhos grandes e outras. Eu decidi escolher apenas alguns, porque tem vários versículos no Alcorão falando de como seriam as esposas, ou quantas esposas, em que condições que as esposas no paraíso estariam. Né? Então, mulheres são prêmios para os homens no Alcorão. Surata 47. Não fraquejeis e não faleis em paz quando fordes os vencedores. Então, a ideia de que quando você vencer uma batalha, não fale em paz. Não fraquejam. Tá bom? Então, não falem em paz quando vocês forem os vencedores. E quando vocês não forem vencedores, aí mesmo que vocês não devem falar em paz. Então, mais um texto mostrando que o islamismo não é essa religião de paz que tem sido pregada. Sura 48. Breve sereis chamados para combater um povo de grande vigor. Devereis combatê-lo até que se submeta ao Islã.
Diferente do cristianismo, o cristianismo ele é uma religião que você se converte por meio de uma transformação no coração. Não há nada que você possa recitar ou nada que você possa fazer para dizer que você é um cristão. A conversão ela acontece no coração. Primeiro é necessário que o Espírito Santo regenere o coração e aí sim você toma uma atitude de fé e arrependimento que tenha suas evidências práticas. Mas não é uma religião que você... Se eu fiz isso, então agora eu sou cristão porque eu fiz tal coisa, como é no islamismo. Mas você vai dizer isso, alguns islâmicos vão falar, não, também é uma coisa que precisa acontecer no coração. Ah, mas é só recitar? Não, mas recitar você tem que falar com honestidade. Só que o próprio texto está dizendo que os idólatras devem ser combatidos até que eles se submetam ao Islã. Não aparece um negócio forçado? Não aparece que por meio da força é possível que as pessoas se convertam ao Islã? Porque não tem nenhum sentido no cristianismo falar combatam os outros até que eles se tornem cristãos. Tipo, não é por meio do combate. Na verdade, é por meio do anúncio e da oração. Porque se Deus não fizer, em vão é a nossa pregação. Mas, no Alcorão, eles são chamados a combater até que os povos inimigos se submetam ao Islã. Enquanto não se submeterem, devem ser combatidos. Surata 49. Ó vós que credes, não levanteis a voz acima da voz do profeta, e não vos dirijais a ele com rudeza, como vos dirigis uns aos outros. Então, o jeito que vocês falam com uns aos outros, vocês falam. Mas com o profeta, Maomé, não falem assim com ele. Tá? Então, mais uma vez, privilégios específicos para o profeta Maomé. E não sabe que nenhuma alma carregará o fardo de outra alma. Já falei, esse é um grande problema do Alcorão. Né? No cristianismo, Jesus, o próprio Deus, carregou o fardo da nossa alma. E criamos as uris, fazendo-as sempre virgens, amorosas, todas da mesma idade. Então aqui, novamente, mulheres como prêmio para os homens, no paraíso, e sempre virgens. Eu não sei o que os muçulmanos têm com esse negócio de mulher ser virgem sempre, para a eternidade. Tipo, não sei. Sura 58, versículo 12. Ó vós que credes, quando fordes conversar com o mensageiro, fazei antes de tudo um donativo. Façam uma doação antes de conversar com o profeta Maomé. É melhor para vós e mais puro. Se não puderdes, Deus é perdoador e clemente. Mas se puderem, façam uma doação antes de conversar com o profeta Maomé. Surata 70. E protegem sua castidade, salvo com suas esposas e suas escravas. Nisso não são censuráveis. Os que cobiçam mais mulheres serão culpados de transgressão. Mas os que fazem com as suas próprias esposas e suas escravas, está tudo tranquilo. Surata 78. Ao contrário, os tementes de Deus terão jardins e vinhedos, donzelas de seios firmes, da mesma idade, e taças cheias. Tá? Então aqui alguns problemas. Né? O Alcorão foi escrito para homens, recompensas apenas para homens, e taças, né, que alguns textos falam que existiam vinhos de rios de vinho, no paraíso, mas o próprio ato de tomar vinho para os muçulmanos é pecado. Então, o que vai fazer um rio de vinho no paraíso se é pecado beber? Não é embriaguez, é pecado beber. Okay? E por último, Surata 83, versículo 34 e 35, dizem, e hoje são os crentes que riem dos pecadores. Isso é no futuro, no paraíso. Os crentes vão rir dos pecadores, sentados em almofadas, a tudo assistindo o sofrimento dos idólatras e dando risada. Não parece muito amoroso, né? Mas é a descrição que vai ser, acho que uma das alegrias dos fiéis muçulmanos no paraíso vai ser rir dos outros que estarão sofrendo no fogo de Alá. Ok. Agora, o que eu quero fazer nesse tempo que nos resta, embora é pouquíssimo tempo, né? Eu quero separar aqui qual é a melhor argumentação. Dentre todos esses possíveis argumentações que a gente poderia usar, a melhor é a seguinte. Você vai pegar poucos textos, e você vai correlacioná-los dentro da seguinte argumentação. Surata 29, versículo 46 diz, não disputem com o povo do livro, a gente já acabou de ler,
nós cremos no que foi revelado para os crentes e para nós, existe o mesmo Deus. Tá bom? Então, pega essa informação. Surata 3 diz que Deus enviou um livro contendo a verdade que confirma o que a precede. Então, ele enviou a Torá e o Evangelho, antes disso, como um guia para o povo, a incontrovertível verdade. Por certo, os que negam os sinais de Alá terão um severo castigo, Alá é poderoso e possui o direito de recompensar. Então, um texto diz, para não disputar com os cristãos judeus, porque é o mesmo Deus. Um outro texto diz que a Torá e o Evangelho confirmam a verdade do Alcorão. Um outro texto, na Surata 18, versículo 27, e recita o que tem sido revelado no livro do Senhor. Não há nenhum que possa mudar as suas palavras. Então, de novo, aquela ideia de que as palavras de Alá não podem mudar, vai juntando. E os que seguem o mensageiro profeta, que é iletrado, mencionado na Torá e no Evangelho, tá? A gente já falou sobre isso. Então, primeira coisa, somando esses textos. O jeito mais adequado é convidar o muçulmano a ler a Bíblia, que muito provavelmente ele nunca leu. Tá? Então, convide a ler para que ele possa enxergar por si mesmo a falta de referência na Bíblia para Maomé. Para que ele leia os textos no contexto, para perceber que os textos que os muçulmanos tiram do contexto da Bíblia não estão falando sobre Maomé. Tá? E aí prova que Maomé não está lá. Se Maomé não está lá, o Alcorão errou, acabou. Se a Bíblia foi corrompida, e se Maomé de fato estivesse lá, então como saber se essa parte é que foi corrompida ou não? Uma boa pergunta a ser feita para o muçulmano. E se a Bíblia contradiz o Alcorão, por que Alá apelaria para a Bíblia como evidência para o Alcorão? Porque isso acontece em vários textos, como vocês viram. Ainda um outro texto. E que o povo do Evangelho julgue de acordo com o que Alá nele revelou. Porque Alá, então, nos mandaria julgar por um livro que foi corrompido, é a primeira pergunta. E o único Evangelho que temos contradiz o Alcorão. Então, para obedecer à ordem de Alá, nós deveríamos julgar pelo Evangelho que mostra que o Alcorão é falso. Ainda, ó povo do livro, vós em nada vos baseardes enquanto não observardes a Torá e o Evangelho. Já falamos sobre isso. Se o Evangelho tivesse sido corrompido, Alá não deveria dizer para nós nos livrarmos do livro, mas Alá não diz isso. Alá diz para nós avaliarmos, segundo o livro, a veracidade do Alcorão. E a Surata 10, versículo 94, diz: se tu estás em dúvida no respeito ao que te enviamos, perguntas aos que têm o livro antes de vocês. Então, Maomé deveria perguntar para os cristãos judeus o que estava no livro, e muçulmanos hoje agem como se o Alcorão julgasse a Bíblia, já que ela contradiz o Alcorão, mas no Alcorão é exatamente o oposto. A Bíblia deveria ser usada por Maomé para avaliar a mensagem que Maomé recebeu. Então, qual que é o dilema inescapável aqui, que eu quero encerrar essa aula falando? A pergunta para os muçulmanos é a seguinte: os cristãos têm a palavra de Deus inspirada, preservada e autoritativa ou não? Aí você pergunta isso para o muçulmano. Se ele dizer que sim, então o Alcorão é falso. Porque a Bíblia contradiz o Alcorão. Ok? Então você vai perguntar para o Alcorão, para o muçulmano. A Bíblia é a palavra de Deus? Inspirável, infalível, autoritária, autoritativa? É. Se ele dizer que sim, você vai falar, então, bem-vindo ao cristianismo, rejeita o Alcorão, porque a Bíblia contradiz o Alcorão. Se ele dizer que não, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia não é preservada, a Bíblia não é inspirada, então o Alcorão é falso também, porque ele afirma a inspiração, a preservação e a autoridade da Bíblia. O Alcorão diz isso. Então percebe que não há uma saída. Se o islâmico muçulmano diz a Bíblia é a palavra de Deus, então o Alcorão não pode ser, porque são livros extremamente diferentes, contraditórios. Se ele diz, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, então necessariamente o Alcorão está errado, porque o Alcorão diz que a Bíblia é a palavra de Deus. O Alcorão diz que a Bíblia é autoridade sobre, inclusive, o Alcorão. Então, ou seja, se a Bíblia for verdadeira, então o Alcorão é falso.
Mas se a Bíblia for falsa, o Alcorão também é falso, porque ele diz que a Bíblia é verdadeira, entendeu? Então esse é um dilema inescapável para o muçulmano. Inescapável. Esse é o principal argumento. Mas assim, lembra que não é por argumentos que as pessoas são convencidas. Portanto, a nossa abordagem apologética precisa ser por meio do relacionamento, por meio do amor. Mas sim, nesse relacionamento, você vai fazendo perguntas, né? Não faça isso de imediato, provavelmente a pessoa... Eu lembro que eu usei esses argumentos aqui, que hoje parecem tão claros, mas eu usei com as minhas filhas, e na época não fazia sentido. Porque, lembra, a gente ama primeiro e raciocina depois. Então você escolhe o que você quer considerar como um argumento válido ou não, com base naquilo que você já ama. Então elas se recusavam. Até que o Espírito Santo fez aquilo que eu não poderia fazer no coração delas, e agora esses argumentos começaram a fazer sentido. Não que eles não tivessem validade, mas não é por meio de argumentos meramente que as pessoas são convertidas ou não, porque no final das contas, se o próprio Espírito não nos levar à verdade, nada adianta. Tá? Argumentos são necessários? São. O apóstolo Paulo várias vezes demonstrou que ele estava argumentando, né, usando argumentos racionais em benefício da fé cristã. Sim, nós devemos fazê-lo, mas não confiar que os nossos melhores argumentos vão gerar resultados por si só. Nós ainda deveremos dobrar os nossos joelhos e depender de Deus para fazer aquilo que a gente não pode fazer. Okay? E relacionamento é muito importante. Então busque relacionamento, aprenda a amar, aprenda a se relacionar. Só um detalhe, né? Eu usei diversas vezes aqui de sarcasmo, né? de uma forma de lidar com aquilo que nós vemos aqui, que para vocês, tranquilo. É tranquilo usar, tranquilo lidar dessa maneira, não há nenhum malefício, não há nenhum prejuízo, na minha opinião. Profetas bíblicos fizeram isso no passado, sem nenhuma correção. Agora, não é a melhor abordagem para você fazer quando você está lidando com um muçulmano. Você não vai rir da cara dele. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente pode colocar barreiras contra ele. Por isso que eu disse, não enviem o link dessa aula para possíveis muçulmanos que você conheça, achando que eles vão se converter por ouvir isso. Não. Estude você, aprenda você, e numa conversa amistosa, né, num relacionamento que você desenvolveu, aprenda a fazer perguntas que vão gerando dúvidas neles. Essa é a melhor maneira. E aí chegar no momento que você já tem, né, uma conversa já mais estabelecida, aí você pode usar esse argumento inescapável quanto se a Bíblia é a palavra de Deus ou não, porque de uma forma ou de outra o Alcorão então será falso. E aí, eu acho interessante que o autor, né, primeiro que eu vi argumentando, usando esse argumento, ele diz assim, se os muçulmanos não querem ter uma religião que se autodestrói, precisam encontrar uma nova religião. Por que ele fala de se autodestrói? Porque se o Alcorão diz que a Bíblia é verdadeira, e ela for verdadeira, então o Alcorão é falso, então se autodestrói. Mas se você optar para a Bíblia não ser um livro verdadeiro, o Alcorão diz que é. Então, de novo, o islamismo se autodestrói. Ele está dizendo, se o muçulmano descobriu que a sua religião se autodestrói, eles precisam encontrar outra. E aí ele encoraja que eles creiam no Evangelho, como a Bíblia e o Alcorão nos mandam fazer. Eu achei muito interessante essa lógica dele. Falou, ok, você já não é mais islâmico? Você já não é mais muçulmano? Você precisa colocar alguma coisa no lugar. Por que não crer no Evangelho, como a Bíblia e o Alcorão nos mandam fazer? E aí ele seria interessante, ele compila 4 textos do Evangelho para a gente usar como muçulmanos. Tá? Eu vou só rapidamente citar os textos. Lucas 9:22, então ele vai pegando um de cada Evangelho, que diz, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, ele vai ser rejeitado, será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Então isso é importante para o muçulmano entender que a Bíblia diz de fato que Jesus era necessário que ele sofresse, que ele fosse morto e ressuscitasse. Marcos 10:45, o próprio Jesus dizendo, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas dar a sua vida em resgate por muitos, né? Morrer para que muitos sejam salvos. João 6:40, pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna,
e que o ressuscitarei no último dia. Então a ideia de salvação, não por obras, mas pela fé no Filho de Deus. Então esse é um texto importante. Por último, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é justo a ideia de que existe um Deus, um único Deus, mas que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Com esses 4 textos, você já consegue demonstrar uma contradição, ou uma diferença absurda entre o Alcorão e a Bíblia. Então seriam 4 textos principais para você usar aí em relação aos muçulmanos. Irmãos, teriam outras coisas, mas eu acho que a partir daqui já seria acrescentar detalhes em cima do que já foi falado. Bom, então, teria até uma questão interessante sobre o Evangelho de Barnabé, que é muito interessante, e que vários muçulmanos vão usar isso contra o cristianismo, dizendo um suposto texto sagrado que foi descoberto, que aponta para a veracidade do Alcorão e dizendo coisas contrárias ao cristianismo. Eles falam, esse foi um achado recente, né, da manuscritologia. Eles vão dizer, está vendo como o Alcorão estava certo o tempo todo e a Bíblia estava errada? Só que se você leva esse Evangelho de Barnabé a sério, você vai descobrir que ele contradiz o Alcorão em várias coisas. Inclusive, há uma grande briga sobre a verdadeira datação desse Evangelho segundo Barnabé. Então, é interessante, mas eu acho que já extrapolaria o nosso foco aqui. Recomendo, se você tem interesse, dar uma pesquisada sobre isso. Tá? Tem vídeos circulando aí na internet, muito perigosos, de gente vendo assim, não, mas foi achado, a Bíblia está errada, o Alcorão estava certo, porque foi achado o Evangelho de Barnabé. Se você dá uma estudada mais aprofundada, você vai perceber que isso é um grande equívoco, mas eles têm usado esse tipo de material para divulgar para todo mundo, entendeu? E tem cristãos que, infelizmente, cristãos não, né, pessoas que se diziam cristãs, que se convertem ao islamismo por conta desses equívocos, desses enganos, desses supostos achados, como o Evangelho de Barnabé, tá bom? Meus irmãos, é isso. Gostaria de orar para a gente encerrar. Se você tiver alguma dúvida sobre o islamismo, o mundo muçulmano, ou alguma coisa ligada ao Corão, então você pode me procurar depois no final da aula, e aí eu vou poder, aí, com a graça de Deus, te ajudar se eu puder, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra, que ela é autoridade final para as nossas vidas, é inerrante, é infalível. E nós claramente reconhecemos que ela veio do Senhor, porque ela é um livro magnífico, que nos aponta para algo que jamais poderia ter sido inventado por homens. Pedimos que o Senhor nos dê capacidade e amor suficientes para nos importarmos com os nossos amigos muçulmanos, para que oremos por eles, para que nos preparemos adequadamente no conhecimento da Bíblia e do Alcorão, para sabermos conduzi-los à verdade, em amor, em mansidão, em humildade. Ajuda-nos a fazer isso. Ajuda-nos a dar a razão da esperança que é em nós. E que mais e mais muçulmanos conheçam o Senhor Jesus e sejam salvos do seu engano, da escuridão com a qual estão submetidos. Ajuda-nos, Deus, a amarmos, a nos preocuparmos, a nos movimentarmos, a entendermos que o Senhor tem trazido essas pessoas feitas à imagem e semelhança do Senhor diante das nossas portas. Eles já estão ao nosso redor. Ajuda-nos a nos preocuparmos e, de fato, nos movermos em direção a eles, para a honra e glória do Teu nome, para a manifestação do Teu amor neste mundo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.